Gente, tudo bem? Boa noite, gente. Bem? Tá bem? Vocês estão felizes? Muito bom. Sabe, eu estava aqui pensando, talvez hoje, se a gente estivesse na presença do rei, sabe quando eu já vi uns filmes que às vezes o rei dava oportunidade das pessoas chegarem lá e fazer um pedido, qualquer pedido. O que será que a gente pediria se a gente, assim, Jesus em imagem mesmo, assim como nós, em carne e osso, chegasse aqui e falasse: o que vocês querem hoje? Hoje vocês podem pedir alguma coisa para mim. O que vocês pediriam? Eu tive uma sacada ali, cara, e talvez para mim hoje, e tomara que seja esse seja sempre o mesmo pedido. Eu falei: eu preciso de um coração como o de Jesus, cara. Eu acho que esse é o ambiente que a gente está. Acho que não tem outro pedido a gente fazer. A gente teve um tempo muito incrível hoje de manhã aqui. Jesus falou muito com a gente, cara. Foi bem diferente, sabe? Mas como a gente compartilhou de manhã, nossa expectativa não está no que a gente já sabe que pode acontecer, no que aconteceu de manhã. A gente permanece acreditando e dando a Jesus total liberdade de Ele vir e fazer do jeito que Ele quiser, de falar como Ele quiser. Talvez quem esteve aqui de manhã não, assim, chore como chorou de manhã, receba uma outra percepção da mesma palavra. Obrigado, mano. No mesmo ambiente. E essa eu acho que é a maior graça de andar com Jesus. De coisas que a gente lê várias vezes e nunca é igual. Uma vez eu estava orando e falando com Jesus, né? Precisava de algo. Eu falei: Jesus, eu preciso de algo, preciso de uma palavra para mim mesmo, sabe? Eu preciso de uma direção, preciso meditar em algo, me dá alguma coisa da Bíblia, alguma coisa para eu me apegar aqui e ficar no meu dia. E aí, cara, eu abri a Bíblia e eu abri tava lendo assim uma passagem que eu já conhecia, sabe? Cara, e dentro do meu coração surgiu uma parada assim: isso que eu já conheço, já li várias vezes, daqui pode vir isso, 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 isso. E na hora Jesus me corrigiu. E me corrigiu com uma figura de linguagem, acho que fala, né? Jesus falou que Ele é o pão vivo e é o nosso pão de cada dia. A gente não... Esse tipo de mensagem que eu quero que você entenda, que foi como Jesus me ensinou, não é um pão que agrada o nosso paladar. Jesus não é um pão que a gente vai na padaria escolher, que hoje eu quero um doce, aí hoje eu quero esse aqui que eu tenho um pouquinho de coco, esse aqui hoje eu quero esse aqui hoje que é de creme. Jesus é um pão que sustenta, e às vezes, não acho que isso seja às vezes, mas é sempre o mesmo sabor, sabe? A palavra de Deus é a mesma letra. Só que se a gente for para ela com esse espírito de: mano, isso aqui eu quero hoje, cara, não é para agradar o nosso paladar, não é para ser gostosinho, é para sustentar. Então a gente não vai na padaria. Eu particularmente, eu gosto de pão, gosto pra caramba, mas eu não vou na padaria às vezes comprar pão de manhã só porque eu gosto. Eu vou porque eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Então essa é uma das coisas mais importantes que eu acredito que para mim está funcionando, e tomara que para você também funcione, de entender que não é um pão que vai agradar o nosso paladar que a gente vai escolher. Hoje eu quero esse, amanhã é outro. Mano, talvez seja o mesmo, mas come porque você precisa. Beleza? Dito isso, como o Julião fala assim, né? Dito isso, gente, o que eu quero compartilhar hoje não é... Eu não sei como...
não sei se eu posso nem rotular, mas se eu pudesse, seria mais como um conselho de um irmão, mais como um partilhar do meu coração e um pouco do que eu vivi até aqui e uma parte da história do que Jesus fez na minha vida, na minha família. Então assim, eu falei de manhã e hoje eu lembrei de outra história sobre o buraco. Eu ando bastante pela cidade, né, gente? Então eu trombo buraco pra tudo que é lugar. E vocês sabem que na nossa cidade tem buraco pra caramba. Então acontece, a história é a seguinte. Perto de casa tinha um buraco. E eu caí nele umas 3 vezes. Passei com o carro nele umas 3 vezes. Eu falei, caramba, cara, desatenção minha, né? Conheço essa rua, passo que todo dia, caí no buraco várias vezes. E aí um dia, essa semana, se eu não me engano, eu passei lá, tinha um cone no buraco, no meio da rua. Falei, mano, agora eu não caio mais no buraco, né, velho? Desviei do cone. E assim, ó, teve um outro dia que eu tava andando, aí eu vi uma árvore, quase uma árvore no meio da rua. Eu falei, caramba, mano. Aí eu cheguei lá, parei, encostei assim, eu fui tirar. Quando eu fui tirar, a árvore tava dentro de um buraco. Eu falei, entendi porque colocaram aqui, pra ninguém cair. Aí eu não tirei, deixei lá. Bom, enfim, por que eu tô falando isso? Porque tomara que o que eu vou compartilhar, que a gente vai conversar aqui, seja para você como esse cone, como essa árvore, para que você não caia no mesmo buraco que eu caí, para que você não passe pelo que eu passei, para que você não erre aonde eu errei. Então eu vou compartilhar um pouco, algumas partes da história da minha vida. Vou te mostrar, a gente vai conversando, eu vou mostrando para você como Jesus foi me mostrando Ele na minha vida, guiando essas paradas. Mas escute como algo didático, sabe? Para que você se apegue a não errar onde eu errei. E se eu acertei alguma coisa, você olha e fala, mano, acho que eu posso copiar, porque aí ele acertou. Mas eu acho que a parada mais incrível, mano, que eu tenho aprendido sobre ser pai, um dia eu falei pra Mari, e eu coloquei eu e a Thaís como referência para ela não ficar copiando os outros. Então ela precisa copiar a mim e a Thaís. Ela não tem que copiar as amigas da escola, não tem que copiar ninguém, sou eu e a Thaís. Mas isso traz pra gente uma grande responsabilidade. Porque eu falo pra ela me copiar, então ela tá olhando. Então o dia que eu erro, ela vai copiar o meu erro. Então eu preciso ir lá e mostrar pra ela, filha, aqui eu errei, você não copia isso. Eu acho que essa deveria ser o nosso posicionamento como família e como irmãos. Como a gente anda junto, a gente acerta algumas vezes e umas horas a gente erra. E quando a gente erra, a gente precisa ir lá e falar, mano, eu errei aqui, não copia isso. Seja melhor que eu, não caia aqui. Beleza? Então agora vamos. Enfim, cara, como começou tudo isso, né? Eu nasci num lar evangélico, um lar cristão, né? Meus pais são pastores, meus avós são pastores, então eu cresci num ambiente de igreja. Sabe, de ensaio e culto e, mano, cresci nesse ambiente e era da hora demais. Só que nesse rolê, cara, eu não aprendi uma coisa que eu aprendi recentemente, e foi uma mensagem do Lê recentemente sobre a gente guardar o coração. Então eu estava na igreja servindo intensamente, e naquela época era muito mais intenso, galera, do que a gente serve aqui, de verdade. A gente vem aqui nas reuniões no domingo de manhã e domingo à tarde. Eu falei de manhã, mano, eu tava vindo aqui, a gente ia 3, 4 vezes no domingo pra igreja, cara. Ia de manhã, daqui a pouco voltava, ia de tarde, ia de noite, aí no meio da semana tinha as paradas. Mano, a gente ia direto, eu tava enfiado na igreja. Mas olha pra você ver como isso não foi suficiente para me ensinar a guardar o meu coração. Porque mesmo estando enfiado na igreja, servindo pra caramba, eu me perdi, cara. Eu me perdi. E o mais louco é que antes de eu me perder, de eu cair, eu julgava os meus irmãos que faziam isso. Então a gente estava no rolê, estava na igreja, né? E aí a galera ia crescendo, aí chegava uma hora, o cara passava num concurso, o cara ia para a faculdade, o cara conquistava um bom emprego. E eu era um dos mais novos da turma, os caras eram um pouco mais velhos que eu, então eu ia vendo acontecer. E conforme ia acontecendo, alguns deles permaneciam. Outros deles, e infelizmente a grande maioria, se perdia. E não é só se perdia do serviço, se perdia realmente de Jesus.
Se perdia totalmente. E eu, cara, um excelente fariseu, religioso, eu olhava para aquilo e tacava pedra nos caras. Falei, mano, e eu falava para Deus isso que é o mais esquisito. Falei, Deus, como assim? Os caras estavam aqui, e agora os caras, porque foram promovidos ou receberam uma parada legal, um trabalho, uma facul, os caras estão te abandonando, como assim? Pá, e eu, assim, meio que discutindo com Deus por causa da vida dos outros. Só que olha para você ver que estranho. Quando chegou a minha vez, eu fiz a mesma coisa. Eu sempre trabalhei desde cedo. Eu com 18 para 19 anos, mais ou menos, eu recebi um bom emprego. E, cara, a culpa não é disso. O meu coração já estava inclinado para satisfazer as minhas vontades. Mesmo no rolê ali da igreja, depois de muito tempo, Jesus me mostrou que as coisas que eu fazia, a forma como eu servia, era muito mais voltada para mim, para construir uma reputação no ambiente onde eu estava, do que realmente de coração para Jesus e servir nos meus irmãos. Então, mesmo dentro da igreja, cara, isso é possível acontecer. E eu não estou falando só de lá da outra igreja, estou falando até aqui isso pode acontecer. Então a gente precisa guardar o nosso coração. E eu me perdi, cara. Abandonei Jesus e fui viver minha vida, e, mano, bagunça, gandaia, e, me perdi. Enfiei o pé na lama mesmo. Igual o Heitor gosta de falar, né? Nadando lá na lama do pecado, lá. Cara, mas as coisas foram acontecendo, e que é mais louco que eu queria compartilhar? No começo, eu senti algo estranho, sabe? Quando você vai num lugar que você, mano, não tinha que estar aqui. Cara, eu não precisava fazer isso. Mas eu fui me esforçando tanto, cara, para estar ali. Eu fui mano, com tanta vontade. Eu queria muito estar no lugar errado. Eu queria muito andar com as pessoas erradas. E eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu queria que essas pessoas me quisessem por perto. E eu fui me esforçando até que esse sentimento e essa voz fosse ficando tão longe, tão longe, tão difícil de ouvir. E chegou uma hora que eu já não ouvia mais. Eu já estava muito confortável no ambiente onde eu estava. Estava extremamente tranquilo para mim, era muito familiar. Toda aquela desgraça que eu vivia. E eu não sei para vocês, mano, mas caminhar com Jesus é terrivelmente desconfortável. Porque todo esse conforto, toda essa fama, toda essa reputação que eu fui criando, era tudo uma mentira, velho. Era muito líquida. E eu achando que era forte, eu achando que era aquilo, sabe? Porque eu me sentia bem, mano. E aí a gente canta essa canção que a gente cantou agora, né? Nós vamos construir a nossa vida em Jesus. Eu fui construindo a minha vida numas paradas nada a ver. E aí quando a gente começa a ouvir Jesus, eu escutei isso do Dani, eu achei muito bom, velho. A gente senta numas mesas que a gente acha que é de Jesus, e não é. Algumas Jesus vai nos servir pão e vinho, são mesas de Jesus. Algumas ele vai chutar. Jesus chutou muita mesa minha, mas muita mesa. No começo da minha caminhada com Jesus, eu orava, eu pedia, eu entendia que eu estava no lugar errado. E eu pedia para Jesus, então eu preciso de novos amigos. Eu preciso de pessoas que me ajudem a chegar perto de você. Eu preciso que o Senhor troque as minhas mesas. E isso, graças a Deus, aconteceu. Mas o louco é que quando eu tive a consciência de que eu estava muito longe, não foi por uma revelação assim da miséria que eu era. Não foi assim por uma revelação de Cristo. Sabe, mano, eu reconheci Cristo. Não. O que me atraiu de volta para Jesus foi quando, eu falei para você que era uma forma didática, tá? Então, eu estava namorando com a Thaís, tinha conhecido a minha esposa. Ela também estava lá no lamaçal do pecado. E a gente se conheceu. E a gente se conheceu. Vocês estão muito sérios, o clima está muito tenso, tive que lançar uma piada.
A gente se conheceu e tudo bem, e a gente já conversava sobre o futuro, a gente queria ter uma vida juntos. Ela é uma pessoa incrível, e eu também sou uma pessoa incrível. Enfim, a gente conversava sobre o futuro. Nossa, legal a gente casar e ter nossas coisas, e filhos, e paz. Só que o que aconteceu? A Mari veio antes. Antes do que, assim, eu acredito que seja o que Deus espera que a gente faça. E isso trouxe para mim uma consciência diferente sobre a vida. Para alguns não, então eu não estou falando para você que tem que ser assim, tá? Estou partilhando a minha vida e você tente enxergar isso como algo aplicável para você. Então, gerou em mim um sentimento de assim, cara, eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ser um pai, eu não sei o que é ser um pai. Eu conheço meu pai é um bom cara. Mas eu não sou não sei, acho que eu vou ser um bom pai. Eu sou uma tranqueira, velho. Eu preciso ser um bom marido. Como eu vou ser um bom marido? Então esse sentimento me atraiu para a igreja. Porque eu sabia que a igreja era o lugar mais saudável que eu conhecia. Por mais que todo mundo tem problemas e tem tretas e dificuldades, mas eu conhecia como um ambiente mais saudável. O ambiente onde eu frequentava era uma desgraça. Então isso me atraiu. Mas não foi eu que fiz isso. Não há mérito algum em nós. Tem uma canção que... De novo eu esqueci o nome da banda, cara. Caramba, velho. A frase é a seguinte: o mestre usa a vida e a vida usa tudo. Resgate, eu acho que é do Resgate. Então o que acontece? As circunstâncias, as nossas necessidades, por mais que sejam reais, são necessidades que eu acredito que a vida vai nos submetendo a isso, mas por trás de tudo isso existe uma mão que guia tudo. Então, o mestre que usa a vida e a vida usa as circunstâncias. Então, tudo está a serviço de quem guia a vida. Então a minha necessidade de ser um bom pai, de ser um bom marido, era só uma necessidade na minha cabeça, mas era Deus me cercando até que eu não tivesse mais para onde ir, porque eu me esforcei para fugir de Deus. Eu não sei, vou compartilhar. Teve uma vez que eu estava num rolê e eu estava tão louco, e chegou um cara perto de mim que eu nunca vi na vida. E o cara chegou ali para ficar louco comigo. Mas do nada, o cara soltou uma coisa que acabou com a minha loucura. Ele falou uma parada assim, e na hora eu falei, não é... Mano, na hora cortou, eu fiquei caretão na hora. E ele, do nada, ele falou assim, acho que você não era para estar aqui, né? Foi um lance assim que ele falou. Eu falei, por que esse cara falou isso do nada? O cara nem me conhece, nem estou conversando sobre isso. Na hora cortou. Mas esses pequenos flashzinhos assim, para mim era meio que indiferente. Mas já era Jesus me cercando, sabe? Já era o amor de Deus me cercando, me trazendo, indo atrás de mim, embora eu me esforçando para esquecer, me esforçando para não querer, me esforçando para construir uma reputação nesse rolê onde eu estava, para as pessoas gostarem de mim, para as pessoas me chamarem para o rolê, para eu ter mais amigos, para eu convidar. Então essa necessidade foi como Jesus usou de isca para me atrair de volta. O problema, cara, da gente se esforçar tanto para criar esse tipo de reputação, é que existe na Bíblia, como eu entendi, uma ordem correta. Não é errado você ter, a gente vai acabar tendo. Mas eu acredito que a ordem correta, a gente tem que se dedicar e se esforçar para construir uma reputação com Deus. E a reputação com os homens vai ser resposta, vai ser fruto de uma reputação com Deus. A Bíblia fala em... Deixa eu abrir aqui. Provérbios. Você não precisa abrir se não quiser, tá? Que a gente não vai ler muito, é só uma passagem rápida. 3:4. Fala assim: não largue mãos do amor e da lealdade e use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração. Assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Quando eu li isso aqui, eu entendi a importância da gente
se dedicar em ter uma reputação com Deus primeiro, em agradar a Deus, e as pessoas vão ser consequências. A Bíblia fala que com Jesus foi assim, e com Samuel também foi assim. A Bíblia relata que Samuel ia crescendo e ele era agradável a Deus e aos homens. Ele ia crescendo diante de Deus e dos homens. Então o que eu aprendi? Que eu precisava me desapegar desse esforço em ter uma reputação humana. Humana assim aos olhos das pessoas e aos meus próprios olhos. Naquilo que eu achava que tinha que ser, sabe? Porque assim, recentemente, Jesus me deu uma palavra para minha vida, sabe? Sobre guerra. E eu entendi que Jesus estava me convidando para guerra, para guerrear, sabe? Só que assim, meninos não guerreiam. Pessoas, né, assim, crianças não podem ir para a guerra. As pessoas que vão à guerra são pessoas maduras, são homens fortes. Você precisa ser forte para poder guerrear. E é essa parada, Jesus está nos convocando para uma guerra. Só que o que acontece? Não é simplesmente, é só uma guerra, não. Tudo que Deus propõe para a gente, existe um propósito. Tudo o que Deus propõe, existe algo a mais. A gente às vezes não consegue enxergar de primeira, sabe? A gente enxerga às vezes só como um grande problema, ou só como uma situação que nós estamos passando. Mas sempre existe algo a mais. Não chegou à nossa vida por acaso. Se a gente acredita, se a gente realmente tem fé de que Deus guia todas as coisas, a gente precisa encarar dessa forma. O que a vida está me propondo não é só algo do acaso que a vida trouxe. O mestre usa a vida e a vida usa tudo. Tudo, as coisas que a gente passa, todas as circunstâncias estão a serviço de Deus, para promover em nós algo eterno, algo que Deus quer que aconteça dentro de nós. Amém? Então, se existe propósito mais alto e eterno em tudo que Deus propõe, Jesus me propôs uma guerra e eu queria compartilhar isso com você. Jesus propôs para a gente treta, mas existe propósito para isso. Amém? Deixa eu ver onde eu estou aqui. Juízes capítulo 3, se você quiser abrir para a gente ir acompanhando. Foi aonde Jesus falou comigo, começou essa ideia. A Bíblia vai falar aqui que Deus deixou alguns povos na terra para que o povo de Israel guerreasse contra. Então fala assim, na versão que eu estou lendo: estas são as nações que o Eterno deixou para testar os israelitas que não tinham experiência nas guerras de Canaã. Ele permitiu que ficassem na terra a fim de treinar os descendentes de Israel, os que não tinham experiência de guerra na arte de lutar. Aí fala dos povos que ficaram, né? E aí o próximo versículo fala assim, eles foram deixados para testar a obediência de Israel aos mandamentos que o Eterno transmitiu aos seus antepassados por meio de Moisés. Olha só para você ver que doideira. Teve um dia que eu estava em casa, e quando eu li isso aqui, quando eu li isso aqui, eu entendi o porquê que aconteceu, o tipo de pensamento que veio na minha cabeça. Por que Jesus me deu isso aqui? Um dia eu estava em casa e eu comecei a analisar minha vida assim. Eu falei, cara, eu estou bem empregado, né? Tenho umas paradas aqui, estou planejando isso e aquilo, vai ser top a minha vida. Eu nunca vou passar pelo que meu pai passou. Meu pai, quando a gente era adolescente, não era adolescente, eu era um pouco mais novo até. Mano, meu pai ficou numa situação de desemprego. E meu pai foi um guerreiro. Porque naquela época, cara, eu e meu irmão, a gente era uma draga, bicho. A gente comia demais, mano. E, cara, nunca faltou pão em casa.
Eu não conheço os bastidores de tudo isso. Toda vez que eu sento com meu pai me conta uma parada diferente. De coisas que multiplicaram, de coisas que aconteceu. Eu nunca vi, eu era menino, pra mim, eu tava enchendo a barriga, já era. E tava acontecendo, não tava nem vendo de onde tava vindo. Mas olha pra você ver que miséria. Eu, por ter passado isso, eu achei que eu nunca fosse passar algo semelhante. Nunca ia precisar, sabe? Porque meu pai já passou, meu pai já aprendeu. Mas aí que está a chave, o meu pai aprendeu. Aquilo forjou no meu pai algo que ele sabe, mas não em mim. E quando Jesus falou isso aqui para mim, cara, eu falei, caramba, então eu preciso aprender a guerrear, mano. Porque eu ainda sou menino, eu não sei guerrear. Eu estou contando das histórias que meu pai viveu. Eu preciso ter as minhas próprias histórias com Deus. Então a proposta de Jesus foi para que eu amadurecesse e aprendesse a guerrear. Só que a parada é a seguinte, cara. Como eu disse, a gente não enxerga sempre de primeira, né? Mas a gente está em constante guerra. A Bíblia fala que a gente não luta contra coisas visíveis, contra aquilo que a gente está vendo com olhos naturais. A gente luta contra aquilo que pode governar e dominar o nosso coração, nosso poder de escolha. É contra essas coisas que a gente luta, não é contra as pessoas, contra um sistema. Então, às vezes, constantemente a gente ou vai estar em luta com a gente mesmo, e essa nunca vai acabar, ou às vezes você vai estar num ambiente onde a sua luta é contra o que governa aquele ambiente, contra o que domina aquele ambiente. Aquilo às vezes não tem domínio sobre você, mas domina aquele ambiente. E se você está ali, você precisa se posicionar e lutar contra aquilo. Por isso o lance que eu disse, lembrei do que o Lê falou sobre a gente guardar o nosso coração. A gente precisa estar constantemente alerta, porque a Bíblia vai falar aqui em Efésios 6, que nós estamos em guerra constante, não tem trégua. Por mais que a gente ache que agora está de boa, estou sossegado, você pode estar numa situação sossegada, mas ainda há guerra, ainda estamos em guerra. Não haverá trégua, não haverá uma paz enquanto a gente estiver aqui. Amém? Então a proposta de Deus a princípio é a treta, é a guerra, mas por quê? Para forjar em nós algo bom, algo eterno, para amadurecer. E a gente vai ver no versículo 4 de Juízes, ele está falando que esses povos foram deixados para testar a obediência de Israel aos mandamentos do Eterno. A gente já aprendeu que a obediência está diretamente ligada ao amor. Jesus falou que, mano, se vocês me amam, vocês me obedecem. Então, a queda dos nossos irmãos aqui revelou que o amor por Jesus, o amor por Deus, eles não tinham ainda a revelação de Cristo, né, de Jesus, mas o amor por Deus estava bem fraco. O livro de Juízes, constantemente, mano, você vai ver que, depois se você tiver interesse de ler, se já não leu, constantemente acontece isso com o povo de Israel. Os caras estão bem com Deus, de repente eles abandonam Deus e passam por situações terríveis e um povo domina eles. E aí, eu acho que numa situação pior, eles se lembram de Deus. Mas não, talvez não se lembrem por amor, se lembrem como eu me lembrei, pela necessidade. Talvez estavam passando muita fome, eu precisava ser um bom pai, precisava ser um bom marido. Então isso me atraiu. Mas o louco é que Deus não, não fecha a porta. Você não me queria aquela hora, então agora eu não quero mais você. Até você me querer pelo motivo certo. Mano, é um amor tão indescritível que não importa pelo motivo que você veio. Ele te atraiu, Ele nos atraiu, Ele nos cercou até que a gente olhasse assim, cara, eu preciso disso. E durante a vida e a caminhada com Deus, as coisas vão fluindo, vai acontecendo. E Jesus vai realinhando os verdadeiros motivos, ensinando pra gente os propósitos corretos. A ideia era que eles voltassem a amar a Deus, obedecessem a Deus. Mas não foi isso que aconteceu. E por quê? Várias vezes na história vai acontecer isso. Eles se familiarizaram demais com os povos que estavam ali, com os povos que tinham que ser inimigo deles. Inimigo no sentido, cara, de que Deus colocou esses caras aqui, os caras têm uma cultura diferente, eu preciso me posicionar contra essa cultura, eu não posso me aliançar com esses caras.
E eu não quero, cara, cometer o mesmo erro que eu cometi de olhar para os meus irmãos e, de novo, como um fariseu hipócrita, achar que eu sou melhor que eles, porque eu não tenho nem moral para fazer isso, porque eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa. Eu me familiarizei, eu me esforcei para me familiarizar com aquilo que eu deveria estar lutando para não me apegar. A Bíblia vai falar que em várias situações eles se casavam com as mulheres e os homens dos povos que eles não deveriam estar se casando, não deveriam estar junto. E várias vezes eu fiz isso, sabe? Eu me dediquei demais, cara, a querer o que eu não precisava para minha vida. Mas o louco é que Deus sempre escuta o nosso pedido de socorro. Sempre escuta. Então olha só, se você ainda não caiu, ou se você se sente que está meio... Mano, Jesus ainda escuta o seu pedido de socorro. Não importa a situação. Não importa, velho, se é a motivação certa, se não é, se é por uma necessidade, não importa. Até isso que você está entendendo é Jesus te atraindo. Todas essas batalhas, todas essas guerras que tem nesse livro, na história que a gente está compartilhando, sempre foi Deus que fez. Nunca houve mérito aos homens. Sempre foi Deus que realizava através dos homens. Sempre que alguém se posicionava e aceitava o desafio, Deus fazia acontecer. E aí olha que louco, porque o nome dessas pessoas ficam registrado. Mas sempre existe uma mão por trás fazendo tudo. E muitas vezes dessas histórias os caras não fizeram nada. Se você olhar, você fala, cara, esse cara não fez nada. Deus realmente fez tudo. E é louco que Deus sempre quer deixar muito evidente isso para esse povo, que era Ele fazendo. Jesus fala que no mundo a gente teria aflição, mas que a gente precisava, para a gente ter bom ânimo, acreditar, porque o mundo já estava vencido, Ele venceu o mundo. Então se o mundo já está vencido, como que a gente ainda está em guerra? Por que o mundo ainda causa tudo isso na gente, se ele já está vencido? A questão é que é a nossa postura diante disso que precisa mudar. Se o mundo já está vencido, eu preciso me posicionar como quem já venceu em Cristo, e entender que postura eu preciso ter diante das circunstâncias da minha vida, como eu preciso discernir tudo que está acontecendo na minha vida, procurar enxergar Jesus em todas as coisas. Em Juízes ainda, a gente vai compartilhar uma outra história sobre Gideão. Acho que todo mundo já ouviu e conhece, né? Mas em Gideão pode ensinar pra gente aqui algumas coisas que eu procuro enxergar em mim e eu acho que é importante. E são coisas que eu procuro perseguir, sabe? Fala sobre discernimento, obediência e desapego a essa reputação que a gente aprende a construir ou que a gente acaba recebendo pela sociedade, pelo meio onde a gente vive. Então olha só que louco, de novo, aquela história que a gente leu em Juízes 3, Deus foi lá e resolveu o problema dos caras. Até Juízes 6 aconteceu de novo várias vezes. E aqui em Juízes 6 está acontecendo de novo a mesma coisa. O povo se afasta de Deus, vai viver a própria vida, fazer as coisas que bem entende. E eles estão agora aqui com um povo chamado os Medianitas. E o que acontece? Esse povo destruía, cara, tudo que o povo de Israel produzia. Então se o povo de Israel plantava, ou tinha animais, tinha as paradas, esse povo ia lá e destruía tudo. Então o povo de Israel estava numa situação, mano, de escassez, coisa muito ruim, nada prosperava, nada crescia. Eles estavam vivendo fugidos, escondidos em cavernas, porque com medo, os caras destruíram tudo. E Gideão era um cara que estava aqui vivendo a vida no cenário que tinha, tentando fazer o melhor que ele podia para cuidar da família dele. Então Gideão estava onde nessa história? Ele estava num lagar malhando trigo. Trigo fala
de uma necessidade para a família, de sustento. Então Gideão estava ali procurando cuidar das coisas comuns da vida dele. E Deus vem e se apresenta para Gideão. O louco da história é que Deus se apresenta para ele, mas Gideão não teve um reconhecimento assim, de que era Deus logo de primeira. Ele ouvia as histórias dos pais, e quando o Senhor chegou e falou para ele, Deus já chega e fala para ele que ele era um homem forte, valente, um guerreiro. Mas Gideão, nem ele acreditava nisso, ele não se enxergava assim. E a história dele, você vai ver que realmente não era uma característica dele, mas era a reputação que ele tinha diante de Deus. Não era algo diante dos homens. Deus liberou para ele quem ele era em Deus. E o processo do relacionamento com Deus foi construindo essas características em Gideão. Só que nesse primeiro encontro, nessa conversa, Gideão começa a conversar ali com alguém que eu acredito nas minhas ideias aqui, que ele não entende que é Deus, mas ele fala, se o Senhor está com a gente, por que a gente está passando tudo isso? E as histórias que contaram sobre o Senhor e o seu povo, e toda a parada que acontecia, que era um povo forte, que o Senhor é um Deus forte, e a gente está aqui, na pindaíba, passando necessidade, acontecendo toda essa coisa ruim, essa desgraça. E ele começa ali a conversar, e eu acredito que tentando discernir, sabe? Isso me lembrou um pouco até da mensagem do Vitor sobre relacionamento com Deus. A partir do momento que a gente continua e se esforça em ter um relacionamento com Deus, a gente começa a discernir a voz de Deus. Porque o problema de Gideão não é desacreditar de Deus. Ele confia nas histórias que ele ouviu e ele é devoto a Deus. Mas eu acho que a pira dele aqui é se realmente era Deus falando com ele. Então ele começa a trocar ideia ali, e no final desse primeiro diálogo, que ele está conversando com Deus, ele fala assim, deixa eu ver se eu vou achar aqui para ler. Bom, não vou achar, enfim. Mas o que ele faz? Ele fala assim, beleza, eu preciso de um sinal para entender que é Deus falando comigo. Fica aqui que eu já volto. Gideão vai na casa dele e prepara uma oferta para Deus. Cara, eu não sei se você já teve a curiosidade, mas se você for ver, era uma oferta bem expressiva. Para a situação que estava acontecendo, o cenário que estava rolando ali, era uma oferta muito expressiva. Gideão não foi e entregou qualquer coisa, não entregou um negocinho de nada. Eu aprendi recentemente que quando se faz esse tipo de, não sei se é teste com Deus, mas é para discernir e entender se é Deus, a gente não pode ser pequeno, pensar pequeno, porque nós amamos e servimos um Deus que é grande. Então a gente precisa oferecer algo expressivo. Gideão vem com um cesto de pão, muito pão, e ele matou acho que um bezerro, sei lá, um carneiro, uma coisa assim. Naquela hora, cara, eu lendo isso, eu já falei, cara, eu acho que aqui já começou um lance desse desapego da reputação dele com as pessoas, sabe? Ele tinha uma devoção e um amor a Deus tão grande que ele teve a capacidade de ir na casa dele, cara, preparar algo e ir lá entregar para Deus, que ele nem sabia se era Deus mesmo, correndo o risco das pessoas, da família, sei lá, se ele era casado, fala, mano, o que você está fazendo? A gente está precisando, a gente está passando por um momento tão difícil, você vai levar tudo isso, você vai oferecer toda essa comida, e o que nós vamos comer? Então olha só, a não preocupação com a reputação que ele tinha com as pessoas, o que iam pensar, a preocupação dele era mais em agradar a Deus, entender se ali era Deus, fez ele tomar uma atitude, uma postura que às vezes a gente não tem coragem. Às vezes a gente não tem coragem de desagradar pessoas.
Às vezes a gente não tem coragem de ser firme quando precisa ser, porque a gente é muito fofinho, né? A gente é muito bonzinho, a gente é gospel. Isso se assemelha muito à covardia. Quando a gente precisa ser verdadeiros guerreiros fortes, que se posicionam contra a cultura do mundo e não se importa se as pessoas vão gostar ou não, se isso vai ser aceitável ou não. Jesus tinha, é o melhor exemplo que a gente pode ter, né? Jesus tinha um discernimento incrível e era, mesmo assim, sendo Deus, ele mantinha um relacionamento com Deus a partir da oração. A partir desse relacionamento com Deus, com o Pai. E eu entendo que assim o discernimento de Jesus, cara, era incrível. Porque Jesus veio para um propósito. Mas todas as profecias que foram escritas e liberadas antes dele vir, foram todas elas cumpridas. Algumas vamos falar, todas, por uma atitude de Jesus. Então Jesus, sabendo que aquilo estava escrito sobre ele no tempo certo se submetia e acontecia, porque estava escrito. Isso é discernimento. É discernir a estação que nós estamos vivendo. É discernir a nossa própria vida. É discernir se a voz que nós estamos ouvindo é a voz do Espírito guiando a gente. E não importa se vai fazer sentido para um e para outro. Eu reconheço que é a voz de Jesus e eu vou. Então Jesus teve uma hora que tentaram prender ele, tentaram matar ele e ele escapou. Ele resistiu. Ele não podia se entregar ali. Já que ele tinha que morrer, então se entrega aqui, já acaba, morre, acabou, já era. Não, existia muita coisa ainda para acontecer. O discernimento sobre o tempo certo, sobre o lugar certo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está no lugar errado, vivendo as coisas erradas, porque a gente está querendo viver a própria vida, procurando agradar nós mesmos ou agradar o ambiente, as pessoas que a gente considera como relevantes na nossa vida. Antes disso, a gente deveria estar se preocupando em agradar a Deus, em ouvir a Deus, entender que a nossa reputação mais importante é uma reputação com Deus e não com os homens. Então, após entender isso, Gideão entendeu que era Deus. Pô, mano, tô falando com Deus. Ele ficou com medo. Porque quando ele percebe, eu falei com Deus, eu vi Deus face a face, eu falei, eu vou morrer. E Deus vira e fala para ele, você não vai morrer, fica tranquilo, fica suave, você não vai morrer. Então Gideão constrói um altar para Deus ali, e ele libera uma palavra que eu acho incrível. Ele fala que Deus é um Deus de paz. Mas isso às vezes é um pouco contraditório, porque se nós estamos em guerra, como assim Deus é um Deus de paz? Porque a paz de Deus não é essa que a gente está acostumado, que a gente conhece no mundo. Não é um sossego. Paz é diferente de sossego. O mesmo Deus que é paz é um Deus de guerra. Discernir, aceitar, entender isso, tranquiliza o nosso coração e a nossa alma. De mesmo estando passando por situações muito intensas, de coisas diferentes, de problemas e guerras e tretas internas, ainda existe paz em Deus. Ele é a nossa paz. Não é buscar um sossego nas coisas, não é buscar uma tranquilidade em uma vida sem tretas e sem problemas emocionais, sem preocupações. É buscar uma paz em Deus. Ele é a nossa paz. Então Gideão, após discernir que era Deus, ele tem agora uma outra etapa da vida, que é o que a gente precisa perseguir, é a obediência. Deus dá uma direção para Gideão. Ele precisava resolver umas paradas que estava pendente na família dele. Deus fala para Gideão que ele precisava ir lá e destruir o altar que era do pai dele. Então isso aqui de novo vem desconstruindo uma reputação. Pequenas coisas que Deus foi dando para Gideão de direção para que ele obedecesse
e fosse se desapegando totalmente de uma reputação com as pessoas. Gideão não era muito corajoso, mas uma coisa que eu acredito é que ele era muito obediente. Então quando Deus dá essa ordem para ele, ele fica pensando, né, mano, se eu fizer essa parada de noite, de dia os caras vão me matar. Então ele foi inteligente, falou, eu vou fazer isso à noite, quando ninguém vai estar vendo, eu vou cumprir o que Deus quer e vou destruir a parada e já era. Então Gideão junta uma rapaziada lá, vai lá e destrói o altar do pai dele. Isso faz a gente entender que esse desapego à familiaridade, sabe, com as coisas que a gente não deveria estar muito apegado. Uma outra pessoa que eu lembrei, que também teve uma situação parecida, foi Eliseu. Eliseu estava cuidando da vida igual Gideão. Gideão estava lá resolvendo a vida dele e Eliseu estava fazendo a mesma coisa. E um dia Elias passa por ele e oferece para ele propõe para ele um convite. E a gente precisa discernir isso na nossa vida, sabe? Às vezes a gente está cuidando da nossa vida e Deus nos propõe algo. Mas a maioria das vezes, se não todas elas, a gente vai ter que abrir mão daquilo que a gente está fazendo. E foi o que aconteceu aqui com Eliseu. Eliseu estava ali cuidando dos boizinhos, pá. Eu acredito que era um cara bem sucedido, sabe? Eu acredito que Eliseu tinha planejamentos, sonhos e pretensões para o futuro. E quando ele tem essa oportunidade, alguém vem e oferece, Elias vem e fala para ele, me segue. Ele vai lá e fala, mano, só um minuto, eu vou queimar tudo que eu tenho, vou despedir da minha família e tô indo. Então Eliseu vai lá e queima todas as carroças que ele tem, faz um churrasco para a rapaziada, pai, mete o pé. O incrível, cara, é que não faz muito sentido humano, se a gente olhar, é que a proposta que Eliseu recebeu não era algo assim glamuroso, não era uma proposta de encher os olhos, tipo, nossa, vou ser promovido, vou ganhar muito mais, eu tenho aqui meia dúzia de gado, o cara está me promovendo uma parada que eu vou ter uns 20 gadinhos, top. Era um desafio de ser auxiliar do profeta. Não era para ser alguém relevante, ele ia caminhar com o profeta, ia ser auxiliar do profeta. E mesmo não sendo algo visível aos homens como algo vantajoso, como algo, nossa, que top, ele abre mão de tudo aquilo e entende que o que está sendo proposto para ele é mais importante do que tudo que ele poderia rabiscar para o futuro e planejar. Acredito que ele tinha uma reputação com a família, mas ele não se apegou a isso. E é o que trava a gente, sabe? Como eu disse, eu tive esse problema com a minha reputação, né? Criei uma imagem de mim mesmo. E isso foi fazendo eu tomar decisões horríveis. Mas olha só, é o que eu falei, no ambiente de igreja, no nosso ambiente, não quer dizer que não vai existir isso. Isso muitas das vezes vem, mas a gente precisa estar em constante alerta para que isso não tome o nosso coração, para isso não fazer a gente tomar decisões e aceitar isso, aceitar como foi oferecido, sabe, para os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei ofereceu para eles um bom vinho, uma boa mesa, mas não era aquilo que Deus pensava, não era aquela cultura que eles carregavam, não era aquele ídolo que eles iriam se dobrar, eles tinham um Deus. Então as circunstâncias, as coisas da nossa vida, essas guerras, elas revelam
sempre vão revelar, velho. Sempre vão apontar e dar indícios contra quem a gente realmente luta. Quem realmente é o verdadeiro inimigo. A nossa inclinação, às vezes, a amar mais qualquer coisa do que Deus. A amar a nós mesmos mais do que a Deus. A amar um status ou a nossa reputação mais do que Deus. Podemos aceitar isso, cara, e beber esse vinho que o mundo está oferecendo, se esforçar para se tornar familiar com aquilo que a gente deveria estar lutando contra e se posicionando contra. Se a gente se esforça demais, cara, para estar nos lugares errados, para gostar daquilo que a gente não deveria estar gostando, chega uma hora que isso toma o nosso coração e a gente não consegue se posicionar contra. É tão familiar. Sabe, o povo que estava lá, que deveria estar lutando contra, o povo de Israel que deveria estar lutando contra e se posicionando, não conseguiram fazer isso, eu acredito, porque se tornaram muito familiar. O ambiente era muito familiar. Como é que eu vou me posicionar contra a mulher que eu casei? Porque ela tem um Deus aqui, ela acredita em outras coisas. Como que eu vou me posicionar contra o meu patrão, por exemplo? Porque o apego à nossa imagem está ainda muito grande. A gente não consegue mais ser sensível quando precisa ser, não consegue mais ser um pouco mais firme quando precisa ser. Mas Jesus não foi para isso que Jesus veio, e não é isso que eu acredito que não é o que Ele espera de nós. Nós precisamos viver uma vida livre disso, leve, para sermos no ambiente onde Ele nos colocar as pessoas que Ele quer que a gente seja. Quando a gente se apega demais à reputação, a gente compromete a nossa resposta a Deus. Porque Deus pode pedir coisas pra gente que no nosso subconsciente vai ferir a nossa reputaçãozinha. Sabe, às vezes Deus pode pedir algo pra você tão simples, cara. Deus pode chegar e pedir pra você que você ore por alguém na rua, que você ore por alguém no trabalho. E se a gente tem uma reputação a zelar sobre nós mesmos, isso pode, sabe, gerar um choque. Mano, como assim? Eu vou orar pro cara, eu tô aqui trampando? Ou como assim? E é uma coisa, às vezes, tão simples. Mas olha só, o relacionamento com Deus, como foi com Gideão, foi ensinando Gideão a obedecer, a amar a Deus nas pequenas coisas. Ele ofereceu algo expressivo, ele derrubou o altar em casa, e agora ele está numa situação onde ele já tem o apreço das pessoas, dos homens. O povo de Israel não tinha um exército, mas agora eles têm, e tem muita gente. Então está todo mundo encorajado. O Gideão encorajou as pessoas, os caras estão acreditando que eles vão derrubar mesmo, e Gideão conseguiu transmitir isso. O que Deus deu para Gideão, falou para Gideão, ele conseguiu transmitir às pessoas, as pessoas acreditam em Gideão. Ele era um cara desacreditado, o menor da família, o que passava mais fome, e foi assim que ele se apresentou para Deus. Mas agora, nesse sinal, nessa fase, e a gente já conhece a história, Gideão tinha um exército enorme, tinha bastante gente, mas Deus fala para ele que tinha muita gente. E aí, humanamente falando, não faz sentido, porque como é que você vai com a guerra com menos gente, com menos recurso? Deus chega e fala: mano, você está com muito recurso, tem muita gente aí. Se você for para a guerra desse jeito, vocês vão acabar pegando para vocês a glória e a reputação que não é de vocês. E eu acho que assim, mais rápido do que aconteceu, eles iam se afastar de Deus. Porque não estou julgando eles, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu me afastei de Deus por me amar mais. Jesus me ensinou recentemente que eu preciso aprender a me amar, não do jeito que eu tenho me amado ultimamente, mas me amar como Ele me ama. Essa é a visão que muda sobre nós mesmos. Porque, cara, eu tive num rolê, num ambiente o ano passado, não vou entrar em detalhes, mas o pessoal sabe.
E eu cheguei lá, e eu comecei a enxergar uma galera muito estranha. Muito estranha no sentido de personalidade. Eu vi um cara que era extremamente arrogante, cara. Eu conheci um cara que era, extremamente raivoso. E conheci um cara que ele queria estar bem com todo mundo. E cara, um desses caras, eu olhei para ele assim e falei, nossa, mano, que cara estranho. E dentro de mim, Jesus falou assim, você tem as mesmas características desse cara. Eu falei, mano, eu nunca tinha enxergado isso em mim. Eu enxerguei em uma pessoa o que estava escondido dentro de mim. Esse cara, olha, eu vou compartilhar para você. Esse cara, ele gostava de fazer as coisas para ser notado. Ele gostava de servir a rapaziada e servir o pessoal para ser notado, para os outros falar bem dele. Eu olhei aquilo me deu um nojo. Mas quando Jesus falou que eu tinha isso dentro de mim, eu falei, meu Deus, que miséria. E agora como que eu vou amar essa pessoa? Como que eu vou me amar sabendo que eu tenho isso dentro de mim? Só que muda é a ótica com... Não é a ótica, é o amor com que se ama. Se eu amar as pessoas a partir de mim, ou me amar a partir de mim, eu vou estar sempre desequilibrado. Eu vou estar sempre me achando demais, o Zé Bichão, ou vou estar me achando um nada. O amor de Deus por nós equilibra essa parada. E existe em Deus uma reputação que nós precisamos alcançar e ir construindo com Deus, que desconstrói a nossa visão sobre nós mesmos e sobre a sociedade onde a gente vive, capaz de nos dar autoridade suficiente para tomar a postura necessária no ambiente onde a gente estiver. O amor de Deus, cara, é constrangedor. Ele nos cerca. E se você me encontrasse há uns anos atrás, eu não conseguiria enxergar Deus em tudo que Ele fez. Hoje, de verdade, eu consigo enxergar Deus me atraindo na necessidade que eu tive. Eu consigo enxergar Deus me levando para um lugar para tirar de dentro de mim um cara que eu nem sabia que existia, para me mostrar que tinha um fariseu tão hipócrita dentro de mim que eu comecei a ignorar ele. Porque eu vim aqui na igreja e já nesse ambiente onde nós estamos, eu servia bem, eu fazia muita coisa. E quando eu saí daqui, a gente estava numa fase, numa estação. Quando eu voltei, a igreja estava em outra. E estava incrível, muita gente top, as coisas fluindo. Eu olhei e isso foi uma faca no meu ego, porque eu não sou suficiente. Não sou eu que faço, cara. Não é você que faz. As guerras que foram vencidas não foram os homens que venceram, foi Deus quem fez. Ele merece a honra e o mérito e a glória por tudo que acontece na nossa vida, na nossa cidade, na nossa igreja. Não existe, cara, mérito para nós. Existe uma oportunidade que o amor de Deus tão louco nos oferece de participar das coisas que Ele está fazendo. Que o amor de Deus nos oferece, que Deus nos oferece para participar quando a gente acha que a gente é muito pequeno, muito pobre, muito coitado. A gente não tem capacidade de acreditar que a gente pode fazer parte de coisas grandes para Deus, com Deus. E quando a gente acha que a gente é muito Zé Bichão, a gente não consegue ter a capacidade de fazer coisas simples com Deus. Porque às vezes, preparar uma mensagem e vir aqui no palco é muito top. Eu reconheço isso. De verdade, eu tremo e eu brigo comigo mesmo para não me inclinar de novo a essa reputação. Mas quando eu estava preparando isso aqui, a minha filha queria brincar comigo. E eu tive que dar um tempo para eu poder brincar com ela. É algo simples e não tem status nenhum nisso. Ninguém está me vendo. Eu podia ignorar ela e continuar a minha vida e resolvendo isso aqui, que eu estava fazendo alguma coisa para Deus. Mas qual é a voz que a gente está ouvindo? Que nível de intensidade a nossa própria reputação a gente está dando? O quanto a gente quer agradar as pessoas, o quanto a gente quer ser agradável para os homens.
O quanto a gente está se esforçando para fazer isso. Sabe, a nossa igreja não foi levantada por Deus para isso. Nós, por várias vezes, nós vamos ter que ser desagradáveis às pessoas, para preservar o nosso coração, o coração da nossa igreja e aquilo que Deus deu para nós. A cultura que Deus tem nos ensinado a viver. Isso precisa ser protegido, e não é só pelos ministros, só por pastor. Se você está aqui, você é parte disso. Você pode não ser um irmão mais velho, mas você é um irmão da família. Talvez você ainda não foi convidado para a guerra, porque você ainda é muito novo. Mas uma hora vai chegar, a sua hora vai chegar. Enquanto você ainda não está ombro a ombro com 11 outros aqui, outros estão lutando e protegendo até que você tenha capacidade de defender e lutar as mesmas guerras que alguns estão lutando. Porque essa era a função dos guerreiros que iam defender a família, defender o povo. Uns ficavam nas tendas, ficavam ali, e os guerreiros iam até que os pequenos crescessem e também se tornassem guerreiros. Deus é um Deus forte, é um Deus guerreiro. E eu acredito que é isso que Ele espera de nós, que a gente se torne pessoas fortes e guerreiras, sem covardia. Onde o amor de Deus toca, não há medo, não há covardia. Se o amor de Deus te tocou, velho, você precisa pegar todo esse sentimento de covardia que às vezes vem e tacar na fogueira e deixar que Ele consuma tudo isso. Não são só os sentimentos bons e as frases boas que a gente tem que oferecer para Deus. Ele é digno de tudo que pode nascer no seu coração. Não ache que seus pensamentos maus possam ofender a Deus, cara. Deus não se prende à reputação dele diante dos homens. Deus não está nem aí, não está preocupado se você pensou algo feio dele. A Bíblia vai falar em Isaías 53, e o profeta está falando aqui sobre Jesus, que quando ele veio, aos olhos dos homens, ele era desprezado, não era ninguém, não era um nada, era um coitado, que estava sofrendo porque talvez Deus não gostava dele. Mas aos olhos de Deus, ele era como uma planta que nascia no meio de uma terra seca. E essa era a reputação que Jesus preservou durante a vida que ele teve aqui. Aos olhos de Deus, ele era agradável, ele era um filho que obedecia o Pai. E aprendeu a obedecer a Deus, o Pai, em meio a circunstâncias comuns e naturais. Um Deus tão poderoso, mas tão humilde, tão sensível, tão doce, tão educado. Você pode ficar de pé comigo? Meu Deus.